Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou explicar novamente sobre o FAT e o Axios, porém eu vou falar de uma forma um pouco mais técnica e vou explicar de uma forma que dê realmente para ver a grande diferença que tem entre usar esses dois métodos. Então vamos lá. O FAT, ele implementa o HWG, FAT Standard. É basicamente esse Web Hypertext Application Technology Working Group é uma comunidade aberta de desenvolvedores e de algumas instituições grandes. E eles padronizam o FAT, eles quem faz o controle e tudo mais de como vai ficar. É basicamente o mesmo que eles fazem com HTML, eles também fazem isso com HTML e com Doom. O FATS, ele é uma API Browser-Centric. O que seria isso? Ele é padronizado para todos os navegadores. Então, Safari, Firefox, Brave, Chrome, todos eles conseguem interpretar o FAT. O FAT, ele entrega as estruturas fundamentais para uma requisição, que seria o request, response, readers e body stream. Esse body stream, ele seria basicamente, esse stream seria, vamos supor que o nosso navegador fez uma requisição para o servidor de um vídeo ou de um áudio. Quando o servidor mandar esse vídeo ou áudio para o navegador, vai levar um tempo até o navegador mandar todos os gigabytes e tudo mais, os megabytes, enfim. E o navegador vai levar um tempo para ele pegar todos esses megabytes. Então, enquanto o servidor, perdão, já estiver enviando para o navegador, o que o navegador recebeu, ele já vai instalando, ele já vai pegando para ele, entendeu? Então, eles vão fazendo isso ao mesmo tempo. Enquanto o servidor manda para o navegador já vai instalando. O body, ele, no FAT, ele só pode ser lido uma vez. E o dev precisa fazer o parsing manualmente. Então, ele precisa falar se é JSON, se é string, se é binário, o que, que é aquela requisição, que content type ela é. Se der algum erro no string, isso que eu expliquei do servidor enviar para o navegador, é o próprio dev quem vai gerenciar. Agora, no Axios, ele unifica todos os comportamentos que uma API de um servidor pode ter. Então, ele não importa o tipo de servidor que você tem, o Axios ele vai tentar padronizar de uma forma que todos os servidores precisam entender, entendeu? Então, se um servidor está se comunicando com outro servidor, por exemplo, o, perdão, o front-end estiver se comunicando com um servidor, ele vai fazer de uma forma como se ele estivesse comunicando para qualquer outro servidor, uma forma que todos os servidores possam entender. Ele resolve o problema que surge quando que tem no FAT, que é padronizar a web. Então, o navegador, por exemplo, o Safari, o Firefox, o Brave, o Chrome, ele acaba tendo alguns erros no FAT, porque eles funcionam de forma diferente, cada navegador, cada negócio de termo de pesquisa e tudo mais. Eles funcionam de forma diferente. Então, o Axis, ele resolve esses erros. O parsing, ele é automático através do content type que fica no headers. Então, se eu colocar appliquate JSON, ele vai automaticamente entender que é JSON. Se eu colocar aqui um texto, ele vai entender que é uma string. Se eu colocar um buffer, ele vai entender que é binário e assim por diante. É, O Axis, ele nunca expõe o string cru e ele torna o body reprocessável. Ou seja, eu posso, diferente do fats, eu posso ler de novo o body mais de uma vez. Então vamos começar. Eu separei um código aqui. Eu já separei aqui um código para a gente fazer junto. O Fats eu já deixei pronto e o Axis a gente vai fazer junto, mas eu vou dar uma passada aqui no Fats. Aqui no Fat eu criei um controller para ele fazer como se fosse um timeout. Ele vai, se a requisição durar mais de 5 segundos, ou seja, ela demorar mais de 5 segundos, ele vai abortar a requisição. Então ele vai parar a requisição para não dar algum erro nem nada do tipo. Aí aqui eu criei as constantes e depois eu passo aqui um signal com o controller dentro. Ou seja, o requisição ele basicamente vai fazer assim. Se o controller, essa variável, der algum sinal, você aborta. Então é basicamente isso. Aqui eu coloco o método da requisição, que é post.
No Readers, eu coloco que é um JSON e eu coloquei aqui um token de exemplo, que seria o token ABC123. Aqui no body, eu passei como se fosse uma string, eu precisei especificar. Eu dei um JSON stringify, ou seja, eu estou pegando o JSON e transformando em uma string. Eu passei aqui nele o name e o age de um usuário qualquer. Aqui é o clean timeout, ou seja, em para 5 segundos depois que passar a requisição, ou seja, vai zerar de novo. Aqui é caso deu o erro na requisição. Aqui eu precisei fazer o parsing manualmente, ou seja, precisei falar que a resposta que vai vir é JSON. E aqui eu passei depois a resposta. Então, agora vamos fazer aqui junto o nossa requisição com Axios. Nós vamos fazer no mesmo caminho. Vamos criar aqui a função Axios. E aqui vamos criar uma função assíncrona. Então, async function, parâmetros nenhum. E aqui vamos fazer um try cat. E aqui vamos fazer um console.error, error. Aqui dentro do try, vamos criar uma constante, res await, e nela vamos usar o axios.post, porque eu estou dando um exemplo de criar um usuário. Eu não estou criando de verdade aqui no back-end. Ele já vai receber para a gente e vai fingir, mandar uma mensagem de volta falando como se o usuário tivesse sido criado. Então vamos usar um axios.post. Vamos usar o nosso caminho, que é o HTTP localhost na porta 8080. Então vamos passar aqui. Aqui eu vou passar o nosso body. Então, ainda dentro dessa parênteses, eu vou colocar uma chaves, porque o body é um corpo. E eu vou passar o name, que vai ser, vamos passar um name de Fuleco. E uma idade, vamos passar de 45 anos, vamos dar esse exemplo. 45 anos. Então, aqui o body ele já está pronto, eu não preciso especificar nada. Porque lembra que eu falei que o parsing ele é automático? Então, ele já vai entender sozinho que ele é um JSON, um objeto JSON, mais para frente. Então, vamos fazer aqui o nosso headers. E no nosso headers, que seria o cabeçalho, nós vamos passar o content type. Ou seja, content conteúdo type tipo. Então, tipo de conteúdo, ele é um application JSON. Application JSON. E aqui eu vou passar o nosso authorization, que vai ser o nosso token. Então, vamos passar o opa, better, better, tá certo? Então, vamos passar diferente. Vamos colocar token minúsculo, eu passei maiúsculo aqui em cima. Em vez de passar ABC, vamos passar só 1, 2, 3. Então, token 1, 2, 3, para a gente poder diferenciar nossas requisições, ficar mais fácil. Aqui, no FAT, precisei criar essa constante, essas duas constantes aqui, precisei depois passar o sinal, e depois precisei limpar a constante do timeout. Porém, aqui no nosso Axios, ele já vem na biblioteca, ele já vem com esse timeout. Então é só escrever aqui timeout, e aqui eu coloco o tempo, que é os 5.000 milissegundos, que seria 5 segundos. Então aqui eu já terminei nossa requisição, ó como ela é pouca. Aqui eu ocupei o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Aqui para fazer a requisição, opa, aqui para fazer a requisição eu precisei de, vamos até tirar essa linha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Precisei de 16, só para fazer aquela requisição. Então a gente aqui consegue ver que o Axis ele simplifica bastante para a gente. Só falta uma coisa aqui,
que seria o que eu vou fazer com as informações recebidas. Eu vou dar um console.log mesmo, e vou dar um sucesso, e aqui eu vou passar o nosso res.data, certinho. Então, vamos abrir aqui o inspecionar, vamos dar um F5, e vamos fazer a nossa requisição com FAT agora. Então, ó, usuário criado com sucesso, ele foi lá no nosso back-end, fez a requisição, deu certinho. Vamos agora ver no nosso terminal, se não me engano, ele já está aberto aqui embaixo. Já está aberto. Então, ó, eu já recebi aqui com o FAT. Aqui eu vou, deixa eu mostrar aqui o back-end. Eu pedi para no back-end, quando receber uma requisição, ele vai mostrar o headers e o body. Então, aqui o headers recebido, que vamos achar aqui. Authorization, aqui é a primeira informação que nós mandamos no body, manualmente. Então aqui ele passou o nosso token ABC123. Accept, origin. É aqui, por aqui ele vai estar o application JSON. Aqui, ó, content type, application JSON. Então aqui ele já passou para a gente o nosso application, o headers. E aqui no body ele passou o corpo. Então ele passou aqui name, Rick, idade de 18 anos. Então agora nós vamos fazer o nosso Axis. Vamos fazer a requisição. Vamos dar um F5. Vamos fazer a requisição. Então, usuário criado com sucesso. E aqui no nosso back-end, ele passou aqui de uma forma bem mais rápida. A gente conseguiu fazer o mesmo que aqui. Porém, ele já fez tudo para a gente nessa questão aqui, ó. Authorization, better donkey 123. Cadê? Applicate JSON, ele entendeu o que que é JSON. Ele também pega essas aqui, todas essas informações são informações do navegador, do Windows que eu tenho, qual navegador eu estou usando, que é do tipo que ele usa Chromium. Então aqui ele pega todas as informações, a origem que vem, então aqui ele pega tudo. O cores que eu estou usando e tudo mais. Aqui no body, ele passou aqui o name Fuleco e a idade de 45 anos. Então, o Axios, eu espero que ele esteja bem mais. Tenha dado para entender, que seja bem. Que esse vídeo eu tentei deixar ele um pouco mais técnico. Então, o Axios ele simplifica bastante para a gente. Olha o tanto de linha aqui que eu precisei fazer para o FAT, comparado com esse tanto de linha que eu precisei fazer aqui para o Axios. Porque o Axios ele já simplifica muito para a gente, muito mesmo o código. Ele já faz muita coisa sozinho por trás para a gente. Lá ele. Então, muito obrigado por assistir, espero que tenha gostado. Caso tenha alguma questão, alguma dúvida ou alguma sugestão, pode mandar aí nos comentários. Muito obrigado e tchau, tchau.